dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, né? Esta é a aula 2, em sua segunda parte. Bom, então, eu falava da conjuntura que marca o surgimento de novas possibilidades de se fazer história, de se desenvolver a pesquisa histórica e de se divulgar, né, a produção historiográfica. E eu falava das mudanças que ocorrem na França, mas também no Brasil, né? Eu citei as diferenças entre a oferta de estabelecimentos de ensinos ginasiais e secundários, como se chamava à época, e a demanda reprimida que era notável. Então, aí na página, que página é essa? Bom, então a gente pega, que página é essa? Não, página 21, né? Então, logo na introdução vem uma epígrafe, né, que vocês já viram, que é de Chateaubriand, né? Então vem a pergunta: então, logo de cara, eles dizem que, deixa eu ler aqui, em que pensam os historiadores, né? Vai evidentemente que é uma interrogação, e eles começam a dizer que a questão parecerá a muitos uma piada, pois, ao contrário do que ocorre com os filósofos, não se espera dos historiadores que sejam virtuosos do conceito, nem que elaborem complexas arquiteturas teóricas, tanto mais que, à exceção de alguns textos híbridos entre biografia e discurso do método, eles não são dados à autoanálise, né? É verdade que desde os anos 60, tá vendo, surgiu o hábito de elaborar episodicamente espécies de inventários, consequência da expansão sem precedentes que o conhecimento histórico conheceu a partir do fim da última Guerra Mundial. Com a conquista de novos objetos e de novos territórios, a acumulação de trabalhos eruditos, o aprofundamento dos métodos, o avanço da informática, a prática do historiador foi grandemente renovada. A aceleração das mudanças nos últimos anos chegou a levar certos historiadores a falar, na França e fora dela, de incertezas
de dúvidas, de crises. Então percebam que essa é uma questão que sempre permeou o fazer histórico, né? Desde quando a história procura se consolidar enquanto ciência no final do século XIX, essa questão vem sendo posta. Quer dizer, o historiador não é muito dado à reflexão, né? Não é muito dado digamos, a construção teórico-conceitual, né? E, portanto, em determinados momentos, em determinadas situações, ele acaba ficando ao reboque do sociólogo, do antropólogo, do filósofo, sobretudo. Não é? Então, sempre todos os autores coincidem nessa observação. Quem fez a matéria como aluno especial comigo o semestre passado, quer dizer, o primeiro semestre de 2019, aquela matéria de tradição oral, História, Memória e Tradição Oral, percebeu que Aróstegui, por exemplo, nos capítulos que eu trabalhei com vocês, chamava a atenção para essa resistência que o historiador sempre teve em refletir sobre a matéria, sobre a sua matéria de trabalho, né? Tanto do ponto de vista da história enquanto disciplina, quanto do ponto de vista da história enquanto como é que chama? Objeto a ser analisado, e também história enquanto sucessão de fatos, acontecimentos, episódios, enfim. Então, o Julio Aróstegui, ele chama a atenção durante a primeira parte da sua obra, os 3 capítulos, que eu acho que eu trabalhei os 3, né? Ou pelo menos tentei fazê-lo. Ele sempre chama a atenção para essa dificuldade que o historiador sempre teve. E os autores aqui, Boutier e Gilliard, apontam também para essa questão, né? Mas que também não os isenta de perceber as crises, de tentar trabalhar com as incertezas, né? De colocar sempre as dúvidas em jogo, para construírem seu material, sua pesquisa e tal. Então, aí, isso na página 21 ainda, né? Já na página 22, a próxima. Então, aí vem a necessidade de interrogar sobre o estatuto da disciplina, quer dizer, no que consiste a disciplina histórica, né? No que consiste a pesquisa histórica, no sentido de construir-se enquanto ciência e de desenvolver, de obter respostas, né? De suas hipóteses, de suas formulações, que só vai conseguir testar a partir da pesquisa, da utilização de métodos, da elaboração de conceitos, da utilização de teorias, etc, né? Então,
as inquietações de uma corporação ciosa da defesa de seu território vêm, por vezes, se misturar às reflexões solitárias cujo lúcido diagnóstico é mal recebido por estar nas antípodas das correntes dominantes de uma profissão satisfeita com seus pressupostos e com seu patrimônio, né? Então, aí eles prosseguem ainda na página 22. É apenas a partir dos anos 1960, entretanto, surgem as primeiras tentativas sistemáticas e coletivas de reflexão sobre a atividade do historiador, de questionamento de alguns de seus aspectos. Tais tentativas resultaram, provavelmente, de três séries de fenômenos. Três séries de fenômenos independentes umas das outras. Aí a primeira está ligada às transformações rápidas do ensino secundário, tornado ensino de massa, no momento em que as matemáticas, e particularmente a matemática moderna, substituía o latim como critério de classificação das inteligências, a cultura histórica seria fundamentalmente necessária à formação do homem moderno. Os historiadores travaram duras batalhas para manter o lugar da história nos programas diante da invasão das ciências exatas, consideradas mais úteis, entre aspas, para sublinhar seu valor essencial, aspas, e cívico, seu antigo papel insubstituível de magistra vitae. Essa é uma citação de Fernando Braudel. Fernando Braudel ou Jacques Le Goff, introduzindo no ensino secundário a história das civilizações, tal como ela se desenvolvia então em torno da revista dos análises, tiveram aqui um papel decisivo, né? Mudando de página, né? Bom, então, sobre essa massificação do ensino secundário, eu já comentei, né? E eu lembro que eu ainda alcancei e mais tarde eu encontrei também na época do meu estágio as grandes obras didáticas, né, que eram majoritariamente usadas pelas escolas privadas aqui da cidade, que eram chamados História da Civilização. Aí nós tínhamos a História da Civilização Americana, a História da Civilização Brasileira, né? E de Chico Alencar, né?
Eu confundo Chico Alencar com... Engraçado, eu confundo. Como é o nome daquele... Chico Pinheiro, eu confundo. É Chico Alencar mesmo, né? Que traziam para os alunos do ensino fundamental, do segundo grau e do ensino médio, né, do ensino secundário, noções gerais das diversas civilizações, né, dividiam a história em civilizações. Então, teve um livro de Sérgio Buarque de Holanda, que por muito tempo foi meu livro de história, né, por falta de acesso. O livro chamava-se História da Civilização Brasileira, de Sérgio Buarque de Holanda. E tinha também a História da Civilização, que ali entravam todas as civilizações persas, né, medo-persas, civilizações mesopotâmicas e por aí vai. Então é com essa história que os alunos do ensino ginasial e sobretudo do secundário entram em contato a partir dos anos 50, dos anos 60, como resultado da batalha, né, que inclusive recentemente nós vivenciamos isso, e dessa vez aqui no Brasil nós perdemos essa batalha, porque a história foi alijada do ensino médio. As escolas privadas, as escolas em geral, não têm mais obrigação de oferecer história no ensino médio, e eu tô imaginando que dentro de pouco tempo também seremos expulsos do ensino fundamental. E, obviamente, em prejuízo da compreensão da história das novas gerações. A geração dos anos 60, ela toma contato com a história já no ensino secundário como fruto dessa batalha, né? Aí nós vamos para a página 23, onde eles continuam. A segunda questão, a segunda série de questões veio do divórcio flagrante e sentido como intolerável entre a história universitária, por um lado, e a vulgarização histórica tal como era praticada entre travessões mediocremente, tal como era praticada por historiadores amadores pouco informados das renovações da historiografia. Aqui teria isso é um ponto, mas tudo bem. Da historiografia. Mudança. O que foi que isso aqui? Mudança de geração, sentimento de um dever a ser cumprido, como já havia sugerido Henri Pirenne. Pirenne mesmo, está faltando aqui. Marroux e de la connaissance historique, do conhecimento histórico, ou simplesmente pressão de uma demanda social crescente, satisfeita por editores dinâmicos. O fato é que os historiadores profissionais continuam aceitando a tarefa de escrever livros destinados ao grande público,
ao grande público instruído. A partir dos anos 50, Lucien Febvre concebera uma nova coleção de Stand du Monde, né, que apresentava amplas sínteses realizadas por historiadores profissionais. Les Grandes Civilisations Artaud, né, coleção dirigida por Raymond Bloch. Alguns volumes conheceram uma difusão sem precedentes. Esse fenômeno, mas essa aqui, como a civilização de l'Occident medieval, civilização do Ocidente medieval, de Jacques Le Goff, responde de uma forma mais sistemática as mesmas preocupações. Esta coleção esclarece o editor, corresponde a uma necessidade nova, ao desejo de uma leitura agradável, à necessidade da síntese e das amplas visões de conjunto. Acrescenta agora entre todos os leitores o gosto pela precisão, a exigência de um contato direto com os documentos e os monumentos, a necessidade ainda de um guia que treine o leitor para a análise e oriente para pesquisas mais especializadas. Assim, nos esforçamos por resolver este problema, dirigindo-nos a alunos eruditos cujo talento de escritor, cuja cultura, a prática de um longo ensino, de um longo ensino designavam para levar a bom termo um problema tão complexo. Isso acontece aqui no Brasil, para variar, né? A vulgarização repousa sobre isso acontece no Brasil então, sobretudo no início dos anos 2000, né? Quando aparecem aqueles caras, Eduardo, o nome dele, aquele cara que escreveu aqueles livros, Náusea, não sei o que, Degradados, Eduardo Bueno, né? Eduardo Bueno, aparece agora, mais recentemente, Laurentino Filho, né? Com obras com títulos pitorescos, chamativos, né? 1808, outros sobre Dom Pedro, outros sobre me parece que agora ele está em processo de finalização de uma obra acerca da abolição, enfim, da escravidão, do tráfico. Então, seriam
aquelas obras de massificação, né? Aquelas obras que você utilizaria para fins didáticos, que seria uma espécie de popularização da sua pesquisa, né? Então, aí, parágrafo seguinte, ele diz que o bom livro, né? O bom livro, o belo livro, né, vale tanto por seu texto quanto pela qualidade de suas imagens. Aí aquela coisa das obras ilustradas, né, que chamam a atenção que segundo se despertam o interesse dos alunos e tal. Então, esse processo de massificação do ensino secundário produz essa avalanche de trabalhos de divulgação, né, trabalhos de história, as grandes coleções, as grandes que visam essas grandes coleções visam atender esse grande público. Só que isso tem um limite. Isso tem um limite, quer dizer, em nome da divulgação do trabalho histórico, da pesquisa histórica, você acaba abrindo demais a guarda para que os textos sejam um pouco mais rasos, um pouco menos densos, como se diz, né, menos cansativos e tal, com aquela coisa de atrair o leitor. Pronto. E aí a terceira das observações que os autores fazem é que a história, em terceiro lugar, né, precisa redefinir problemáticas, precisa redefinir questões a serem postas para se elaborar a pesquisa. E é exatamente aí que aparecem aquelas duas obras que eu me referi, de Pierre Nora e Revel, e de Jacques Le Goff, agora eu teria que ver os organizadores dessas obras. De qualquer maneira, elas aparecem no final, nos meados dos anos 70, exatamente como que para fazer face à crise que a pesquisa histórica vivia. Quer dizer, o esgotamento de determinadas como é que a gente chama isso? Investidas que se vinha fazendo na econometria, como chama? Na demografia, né? Trabalhando com material, com testamentos pós-mortem, como é que chama, senhores advogados? Inventários, né? Então, depois documentação cartorial. Então, aí depois aparecem as necessidades do historiador promover novas modalidades de problemas. Daí aparecerem exatamente essa obra clássica, essa obra, como é que chama? Fundadora, vamos dizer assim, com esses três epítetos: novos problemas, novos objetos, novas abordagens.
E aí parece né? Se a gente for, e é exatamente, se a gente for abrir essas duas obras, tanto a Nouvelle Histoire de 78 quanto a Faire d'Histoire de 74, a gente vai ver uma como que renovação das propostas, né, de pesquisa e de produção historiográfica desenvolvidas pelos historiadores que logo ganham força, tem seu ponto de partida na França, principalmente entre a terceira ou quarta geração dos Annales, e ganha espaço em todo o mundo, né? Em todo o mundo. Claro, no Brasil isso demora um pouco de chegar, por razões óbvias. O Brasil está no momento de fechamento, no momento de disputa, né, entre a sociedade civil, a academia tratada a pancada, né, e uma economia que começa, pelas crises que eu comentei na primeira parte, a entrar em colapso. Então, pouco a pouco, ainda a reforma universitária de 68, como que em resposta à crise, né, ao movimento estudantil, acaba as cátedras, mas a cátedra ou a cadeira de História conhece pouca renovação, né? Tem uma obra, deixa eu ir ali para ver se eu acho, para citar para vocês. Tem uma obra, As Muitas Faces da História, né? Mas sim, a de Marieta de Moraes Ferreira, organizada por Marieta, chamado O Ofício do Historiador. É uma obra densa, mas que ela trabalha relatos de diversos historiadores de diversas gerações, brasileiros, né, de diversas gerações. Também As Muitas Faces da História anda por esse caminho. E tem uma outra também chamada Conversa com Historiadores Brasileiros. Então, nessas três obras, vocês vão perceber os diversos desdobramentos do fazer histórico da produção historiográfica, né, da difusão dos trabalhos historiográficos, que ainda nos anos 60, nos anos 70, se trabalhava aquela história ainda evenementielle, refutada, né, a história do acontecimento, a história dos grandes homens, das grandes datas, dos grandes, né, das grandes guerras, né? E a universidade ainda já começava a caminhar no ritmo da produção historiográfica moderna, sobretudo francesa e inglesa, mas ainda não conseguia fazer com que essas mudanças se refletissem no ensino de história, no segundo grau, né? no ginásio e no secundário. Por quê? Porque grande parte dos que lecionavam história, tanto nas escolas privadas quanto nas escolas públicas, era formado por pessoas de diversas formações, advogados, dentistas, médicos, não é? Que se armavam
de um compêndio desses, de Armando Souto-Maior, né, Borges Hermida, né, José Jobson Arruda, e se jogava na sala de aula e botava a turma para decorar Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, Tomé de Souza, Mendes Sá, Duarte da Costa, né? E tantos outros e Joaquim José da Silva Xavier e tal. Então, e um outro detalhe é que o governo de então, o governo militar, retira do ensino secundário / segundo grau disciplinas como filosofia. E a história é fundida com geografia, formando a famigerada estudos sociais. Então, a história era misturada com a geografia física, que você precisava decorar os relevos, os rios, os acidentes geográficos, os acidentes não sei das quantas, as diversas manifestações climáticas, as estações do ano, e junto com 7 de setembro, com Pedro Álvares Cabral, com Princesa Isabel, né? Então era assim que quer dizer, a novidade, a renovação na produção historiográfica e na pesquisa histórica na Universidade Brasileira, que além de ser lenta, ela não consegue penetrar no tecido social que compõe o ensino secundário. Quer dizer, você tem acesso ao ensino secundário, você tem a expansão dos ginásios e dos centros integrados e dos polivalentes, mas não tem. Você continua dando educação moral e cívica, OSPB, estudos sociais. Na universidade foi implantado um tal de Estudos e Problemas Brasileiros, EPB. Eu ainda peguei, né, na graduação, ainda peguei aquilo que os meus colegas chamavam de entulho autoritário. Né? Então, quer dizer, mesmo mesmo havendo desenvolvimento, a ascensão dos estudos baseados no materialismo histórico, no materialismo dialético, os estudos fundamentados nas novas proposições de novos problemas, novas abordagens, novos objetos, os resultados desses movimentos não chegavam em nós, não chegavam a nós, estudantes de então. Eu, por exemplo, eu venho ter contato com aquilo que a gente chamaria de história-problema já no ensino médio, com uma professora que era aluna de estudos sociais na nossa velha e boa Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas, né? Mas eu lembro que eu tive uma refrega com uma professora, se não me engano, na 8ª série, que é exatamente a 8ª série que se estudava História Geral, a chamada História Geral, ou, em termos mais, a história das civilizações, né? E aí, o desenvolvimento, tal. E aí apareceu uma discussão acerca do inventor ou aperfeiçoador da bússola. Imagine, quer dizer, coisas desse tipo que a gente tinha que aprender. Quem inventou a bússola, ou quem a aperfeiçoou, ou qual, sabe? E aí, hoje eu não lembro mais, mas
sei que ela apontou que seria um, e eu li em Souto Maior, que era o meu livro de cabeceira, lógico, era o único que eu tinha acesso, que foi outro. E aí o arranca-rabo, eu não podia mostrar ela porque era em braille, ela não sabia ler, ela não podia me mostrar porque era em tinta, eu não podia ler, né? Aí, então, quer dizer, aquela história marcada por tempos, por datas, por pessoas, por fatos, por inventos, por desenvolvimento. Bem na esteira da ideia da ordem e do progresso, né? Bem na esteira da ordem e do progresso. Então, quer dizer, a história que se desenvolve a partir daí, né, é a história que esses autores estão fazendo o balanço aqui nesse texto. E é bom lembrar que, como eu disse, os dois textos fazem um balanço de dois momentos específicos. Este faz um balanço de 20 anos entre o surgimento das obras Fer d'Histoire, né? E que aparece como é que chama aquilo? Como verbete, né? Do tipo enciclopédia Einaudi da Itália, né? Fer d'Histoire aparece como se fosse um dicionário, né? Então, esses três verbetes, novos problemas, novas abordagens, novos objetos, novas abordagens. Novos problemas seriam novas questões, né, a serem postas aos documentos, às fontes, novos objetos, seriam os novos tipos de alvos da pesquisa histórica, né, o cotidiano, a mentalidade, o medo, o modo de pensar a morte, né? Uma série de novos objetos de pesquisa que começam a surgir: o cotidiano, o comer, né, a etiqueta, enfim. E as novas abordagens, que são formas, como você tem novas questões e como você tem novos objetos, você tem que ter novas ferramentas para tratar, né, e para desenvolver sua pesquisa e alcançar seu resultado, ou seus resultados, né? Então vejam que e o outro é o Nouvelle Histoire, que se não me engano, não sei como é que ele sai na França, mas aqui no Brasil ele sai pela Paz e Terra, não. Eu teria que ver, não me recordo. Mas ele sai inteiro, né? Ele sai como... Eu não vou procurar o meu aqui, que o meu não está aqui, o meu sumiu, desapareceu. Não sei para onde foi, né? Então, nessa perspectiva, os autores fazem o balanço daquilo que apareceu, daquilo que surgiu de pesquisa, de paradigma, de objetos e de abordagens no bojo, na esteira dessas três obras, dessas duas iniciativas, que dão como que uma espécie de ponto final a proposta, pelo menos no seu inclusive até o nome da revista muda, né? É porque eu não estou com ela aberta aqui, mas a revista dos Análises, em 29, quando é lançada, ela aparece com um título: História, Ciências Econômicas. Eu teria que abrir para ver. Aqui eu não estou com... Teria que entrar na internet.
Aí nos anos 50 ela já tem um outro nome, acrescento social, se eu não me engano, ou acrescento econômico. E por fim, nesse período de 70 em diante, já sob a editoria de Jacques Revel e Jacques Le Goff, né? Ela ganha uma mudança no subtítulo, que não é uma mudança meramente cosmética, né? É uma mudança que indica uma mudança de nome, né? Que indica uma mudança de rumos, né? Uma mudança de enfoque, uma mudança de preocupações teórico-metodológicas. Então, é esse o espectro, né, da história. Então, a história é levada. Deixa eu ler esse trecho aqui, né? Que sobretudo, passe. Pronto, agora ele resolveu não passar. Mas rapaz, ele agora resolveu não passar. Ó. Pera aí, gente, deixa eu trocar de leitor aqui, porque o que eu estou usando aqui travou a linha Braille. É um trecho que eu quero ler porque eu acho de grande importância. Deixa eu trocar de leitor aqui. Porque inclusive os próprios autores dizem que é que de fato é, né? Das 3 observações que eles fazem, essa é a mais importante, na medida em que vai mexer Peraí, deixa eu ir pro texto agora. Ah, meu filho. Aqui. Então, sobretudo, é a última série de questões, certamente a mais importante. Então, sobretudo, a história é levada a redefinir problemáticas, métodos e objetos face às ciências sociais e humanas. Travessão. Basta pensar, vamos pular essa travessãozinho aqui. No momento em que a impressionante expansão de seu território, a impressionante expansão do seu questionário e de suas curiosidades alarga continuamente seu território, o que suscita, desde a década de 1960, numerosas publicações. Algumas delas conservam um aspecto muito tradicional, tal como o volume coletivo da Enciclopédie de la Pléiade, né? Enciclopédia da Pléiade, l'Histoire et ses méthodes
A Histoire et se me passa. A Histoire et se méthode, repetiu mesmo. 1961. Dirigida por Charles Samaran, antigo diretor dos Archives de France, após página 25, após haver consagrado algumas páginas à definição da história ao tempo e ao espaço, o que o volume se desdobra seguindo uma arquitetura clássica, onde a parte reservada às técnicas, as famosas ciências ditas auxiliares, né, é primordial. Pesquisa metódica dos testemunhos, conservação e apresentação dos testemunhos, exploração crítica dos testemunhos e, então, no mesmo momento, vários colóquios, né? E a ANPU, por exemplo, a Associação Nacional de Pesquisadores em História, nasce nessa época, né? Ao mesmo tempo, no mesmo momento, vários colóquios e números especiais de revistas inauguram uma reflexão mais exigente. A carência de reflexão sobre o que fazer, né, de lucidez e de seu sentido entre os historiadores profissionais, nota Alphonse Dupont, tem algo de estarrecedor. Se a conversa girou sobre método, ainda assim muito pouco, já é mais do que tempo de nos perguntarmos, como homens de boa fé, quanto à clareza do que fazemos, para que servimos. Preste atenção a essa nota 6. A discussão prossegue nos anos 70, desde Aujourd'hui, Aujourd'hui Histoire, História Hoje, no auge da vaga estruturalista, da onda estruturalista presente, reafirmar, aqui traduziram ipsilíteres, pretende reafirmar a fecundidade de um retorno de Marx, vejam também essa nota 7, até vasto balanço da Nouvelle Histoire, Nova História. Deixa eu ver se ele bota Paris 78, exatamente, Nouvelle Histoire de 78, né? Dirigida por Jacques Le Goff e Roger Chartier. Chartier e Revel. Revel, exatamente. Prolongada pelo Dictionnaire de Sciences Historiques, Dicionário de Ciências Históricas, Paris, PUF, 1986, né? Dirigida por André Burguiere. Mas essas duas obras, na órbita das análises
e da École des Hautes-Études de Sciences Sociales, Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, já ratificaram a explosão da historiografia em múltiplas direções, sobretudo passando-se do balanço sistemático ao arbitrário de classificação alfabética. O instrumento de trabalho sobrepuja uma encenação fundamentada do método. Por isso é que o ambicioso faire d'histoire, literalmente fazer história, publicado em 3 volumes, também na França saiu em 3 volumes, em 1974, e tornado rapidamente um clássico, constitui o balanço mais revelador de um verdadeiro momento historiográfico, que ele permite, por isso mesmo, aprender. Vejam também a nota 9. Eu vou para um intervalo. Aqui, ó, o momento Faire-d'Histoire, não sei o que foi isso aqui, 20 anos depois, como lemos esta obra coletiva deve inova, que palavra é essa aqui? Deixa eu ver se eu me ajuda aqui. Coletiva e diversa, que pretendia ilustrar e promover os caminhos da pesquisa histórica hoje, né? Um novo tipo de história para esclarecer a história a ser feita, sem ser, entretanto, explicitamente programática. Isso aqui é uma pergunta que eu não prestei atenção, mas vamos lá. Os subtítulos de cada um dos volumes manifestam esse interesse pelas mutações recentes da profissão, novos problemas que repensam a definição da história sob a provocação das outras ciências humanas, novas abordagens que modificam os recortes tradicionais em diferentes setores bem balizados, novos objetos que em sua bulimia devorante, a história apropria e que se desenrolam segundo uma lista a prever página 26, do clima à festa, passando pela inconsciência, passando pelo inconsciente, o corpo doente, os jovens e a cozinha. Uma breve sociologia dos autores destaca 3 traços fundamentais.
quase todos são parisienses, 30, em 33, e apenas um é provinciano, muito especial, já que se trata de Paul Veyne, futuro professor École de France, e 2 estrangeiros, Jean Starobinski, professor em Genebra, e H. Zerener, professor em Harvard. Segundo lugar, o terço dos autores, 11, vem da 6ª seção da École Pratique des Études, presidida então por Jacques Le Goff. Um outro terço, 12 autores, reparte-se entre as diferentes universidades parisienses nascidas da fragmentação que se seguiu aos acontecimentos de maio de 68. Paris 4, Paris 4, 2 autores, Paris 7, 3 autores, Paris 8, 3 autores. Os restantes pertencem aos grandes estabelecimentos científicos: Collège de France, 3, essa sigla em francês, CNRS, Cherche, Centre de Nouvelle Recherche Sociale, 3, né? Institut d'études politiques, 1. A maioria dos autores atingiu a casa dos 40, poucos jovens ainda menos, grandes antigos. As exceções sendo a Dupont e Leroy Ladurie. Não, tá dando não. Aqui Leroy Garron e Pierre Vilar. A ausência mais espantosa é a de Fernando Rodel, mas ele poderia aceitar não ser o mestre de obras. Caberia notar outras ausências entre os inovadores recentes, como Maurice Aguillon, Michel Vauvel. No essencial, trata-se de uma geração formada no período imediatamente pós-guerra, que dá a ver senão panorama da história atual. O termo é explicitamente recusado, ao menos as arestas mais vivas da disciplina e seus desenvolvimentos mais recentes. Eu pulei um travessãozinho ali que eu não percebi. Bom, então,
Eu vou ao intervalo, que eu vou beber uma água e talvez um café, né? Vamos aqui. Opa, já está na hora de ir para a segunda parte, nem vi a hora passar. Para a terceira parte, melhor dizendo. Então na terceira parte a gente continua. Eu vou tentar ser mais célere, que eu acabei lendo demais e falando menos. Até então a terceira parte, pessoal. Fui!